Você sabe o que é medo religioso? Você já sentiu algo assim? A gente observar todas as religiões, a gente consegue perceber uma coisa todas têm em comum. Todas acreditam num mundo sobrenatural, num mundo espiritual. Algo que a gente não consegue acessar, algo que é misterioso, algo que nos é ensinado desde a infância, né? E são histórias assim, assustadoras, né? Histórias de espírito, histórias de castigo eterno, da luta de bem contra o mal. Isso cria na gente um sentimento de insegurança. Então, o medo religioso é um medo diante das histórias sobrenaturais e espirituais que nos contaram, nos ensinaram desde a nossa primeira infância. Acreditar em céu, em inferno, em fogo eterno, em castigo divino, em condenação, né? Isso realmente assusta a gente, né? Isso realmente nos deixa temerosos, principalmente diante do mistério da existência, né? Do mistério da morte. Para fazer esse vídeo, eu me baseei num artigo de uma historiadora e doutora em ciências da religião, a Karina Bezerra. Vamos falar então dessa questão do medo. O medo muito possivelmente tenha sido a causa que provocou o surgimento do pensamento religioso. E além desse mistério da morte, esse medo de morrer, medo do que acontece depois de morrer, um outro fenômeno que pode ter reforçado o início das crenças religiosas é a interpretação dos sonhos, né? Imagine você, uma pessoa, né, um ser humano, dos primeiros seres humanos lá na pré-história, que perdeu seu ente querido e depois de um tempo ele passa a sonhar com aquele ente querido. E este sonho passa a ser interpretado como um outro lugar, um outro mundo, onde ele consegue ter acesso, visitar, ver de novo esse seu companheiro, essa sua companheira, esse ente querido. Então a interpretação do que seria o sonho lá no início da humanidade, junto com o mistério da morte, pode ter iniciado as primeiras crenças em algo sobrenatural, em algo que não está no mundo físico, na realidade física, né? Obviamente tem outras razões, mas esse sentimento de medo e insegurança e de necessidade de explicar o que estava acontecendo, e isso é possível constatar em escavações arqueológicas, né? É possível identificar rituais de passagem que os primeiros humanos, da onde a história já teve acesso, eles realizavam. Agora, dando um salto histórico, vamos trazer agora a cultura judaico-cristã, que é a realidade mais presente no nosso dia a dia, né? A cultura judaico-cristã, ela se apropriou desses medos, usou, e isso já vinha sendo usado em várias culturas, o medo religioso para justificar o poder, né? Os reis, imperadores já usavam o medo, né? Esse medo desse mundo sobrenatural para se colocarem como forma de poder, para justificar seu poder, como se fossem escolhidos de Deus. Agora isso a gente consegue compreender, né? Em sociedades antigas, em tempos muito antigos, onde o conhecimento da humanidade era muito pequeno, onde quase nada da natureza conseguia ainda ser explicado, a gente consegue compreender esse processo histórico, né, de descobrir a realidade. No entanto, o medo religioso é algo muito real e muito usado ainda nos dias de hoje, né? Talvez você conheça pessoas que são fundamentalistas, né? Um fundamentalista religioso que lê um texto bíblico e interpreta ao pé da letra, estabelece isso como uma regra universal e ele passa a acreditar que ele realmente, se cometer algum pecado, ele poderá ser queimado no fogo do inferno, né? Que se ele morrer em pecado, ele poderia, por exemplo, ir para um purgatório e ficar ali ardendo até se purificar para depois ir para o céu. E isso é tudo fruto de um processo histórico, onde os nossos avós, bisavós, tataravós foram educados assim, nossos pais e agora nós, e muitos de nós vai passar essa forma de compreender a realidade para os nossos filhos. Só que isso limita, de alguma forma, né, o medo religioso limita questionamentos, né,
E todo questionamento limitado limita a nossa liberdade de pensamento, limita o nosso desenvolvimento de uma autonomia de pensamento, porque a gente bloqueia certas perguntas, certo questionamento, por medo de estar cometendo algum pecado ou por medo de perder uma explicação que para a gente é muito consoladora, e isso nos coloca em posições, como sociedade, muitas vezes de negar fatos científicos, muitas vezes de sermos manipulados por líderes religiosos ou líderes políticos que usam do medo, do moralismo, do fundamentalismo para guiar e influenciar as nossas ações. Então a gente precisa refletir muito sobre isso, né? Por que eu sigo determinada religião? O que me faz crer no que eu creio? Porque eu não consigo muitas vezes debater, questionar ou abrir a possibilidade de que a minha crença religiosa possa estar equivocada. Por trás disso existe um medo. O medo religioso. Aí deixa eu falar para você, tem um vídeo bem legal aqui no canal, onde eu falo sobre as nossas formas de pensamento, falando sobre mito, né, religião, essa forma de pensar a realidade, sobre senso comum, filosofia e ciência. Então a gente faz todo um panorama desses processos de desenvolvimento do pensamento que foram ocorrendo na história humana, e todas essas formas ainda estão presentes no nosso dia a dia. Se você se interessar, depois desse vídeo dá uma olhadinha, tá aqui embaixo o link. E agora eu quero trazer um exemplo para vocês do que a gente vê acontecendo diariamente. Talvez você tenha muitos casos assim na sua família também, eu tenho, né, de como as instituições religiosas, principalmente as neopentecostais, né, as igrejas evangélicas, elas utilizam dos sentimentos humanos, como elas controlam os sentimentos dos seus fiéis, para dominá-los, controlá-los e tirar proveito, né? E na maioria das vezes, proveito financeiro, né? Pessoal, se a gente observar bem, se a gente andar pelas periferias das cidades e a gente passar a visitar as igrejas, a gente vai ver que as pessoas estão, na verdade, buscando alívio, conforto, elas querem proteção. Diante de, muitas vezes, um mundo tão injusto, né? Pessoas em situação de pobreza, em situação de alcoolismo, em situação de problemas familiares gravíssimos. Essas pessoas, então, buscam na religião um consolo, uma resposta, um socorro. Só que quando eles chegam lá, o que eles recebem são respostas sobrenaturais para isso, né? A igreja é um lugar onde a pessoa vai buscar socorro, e ao invés dela conseguir ter um suporte para ela lidar com a realidade, ela ganha uma resposta mágica e fantasiosa. Só que na maioria das vezes isso tem um preço, né? Deus salva, Deus ajuda, mas você tem que pagar o dízimo. Então a lógica é bem essa. E para que isso seja possível, o pastor, o padre, a pessoa que está ali se colocando como um líder, precisa convencer, persuadir os fiéis a crerem que ela é uma autoridade divina. Então essa é a primeira ferramenta de persuasão, né? De se usar o medo religioso, o desespero das pessoas, para fazê-las crer que elas estão diante de uma pessoa enviada por Deus com a autoridade divina. Aí, um segundo momento, isso já está na nossa cultura, né? Já é reforçado na nossa cultura, a ideia é que existe uma luta do bem contra o mal constante na sociedade. Então, esses pastores, esses líderes, esses padres ou essas pessoas, né, que se colocam como pregadores, como evangelizadores, começam a disseminar a ideia de que existe um mal querendo dominar toda a humanidade, que existe um mal querendo corromper e levar a humanidade para o inferno, para toda uma perdição. Uma vez que esses líderes ganham seus fiéis, a estratégia de manutenção é espiritualizar tudo no mundo, tudo que acontece na sua vida, todos os fatos, tudo é espiritualizado. Toda a materialidade da vida é colocada num plano espiritual, onde você começa a perceber as pessoas simplesmente entregarem seus destinos na mão de Deus. E eu dei o exemplo aqui de pessoas mais pobres, mas não é só pessoas pobres que acabam desenvolvendo essa mentalidade. Porque a pessoa que também tem um certo poder aquisitivo, que ela tem um status social na sociedade, ela passa a ter medo de perder isso,
né? Ela passa a ter medo de rebaixar o seu status social ou de se tornar uma pessoa pobre. Então, o medo também é usado com pessoas que estão numa condição melhor, né? Ou seja, na verdade, cada igreja, dependendo de onde ela tá, ela vai ter um público diferente e a mensagem ela é planejada, elaborada para atingir aquele público específico. As igrejas, elas precisam disputar a consciência das pessoas e eu tô aqui fazendo esse vídeo para tentar trazer isso para você. Se você de alguma forma se pega tendo algum tipo de sentimento de culpa, de medo do que vai acontecer com você, se abra aos questionamentos, né? E a filosofia é a melhor ferramenta para você desenvolver o seu pensamento crítico, a sua consciência crítica, perceber a realidade, refletir sobre ela, questionar. Busque leituras que te façam abrir a cabeça, que te façam ampliar os horizontes das possibilidades do que pode ser a vida, o mundo, o sentido de tudo isso. Não se prenda nas histórias que te contaram. Se você quiser crer, ok, mas faça isso de uma forma crítica. Vai estudar, vai pesquisar, vai ler sobre a história da sua religião para você entender. Veja, os 70, 80, 90 anos que a gente vai passar nessa vida aqui é algo muito curto para a gente achar que só esse tempo de vida nosso explica a origem de tudo e o fim de tudo. A realidade é muito mais ampla que isso. E o nosso maior desafio é conseguir compreender a realidade como ela é. Só assim a gente vai começar a perder esses medos, porque outras explicações vão surgir, explicações que fazem muito mais sentido e que estão baseados em dados, em fatos científicos, e a nossa vida começa a ganhar outros significados, outros sentidos, e a gente vai poder então construir o nosso livre pensamento, a nossa autonomia intelectual, para a gente não ficar à mercê de líderes religiosos que tentam usar dos nossos medos, das nossas inseguranças, para alcançar seus próprios objetivos. E eu posso falar todas essas coisas com vocês com um pouquinho de autoridade, porque eu experimentei muito disso. A minha origem, a minha infância, a minha adolescência, o começo da minha vida adulta foi dentro de um radicalismo religioso muito grande. Se você quiser que eu traga um pouquinho das minhas histórias sobre isso aqui no canal, deixa um comentário aqui embaixo, né? À medida que tiver bastante pedido, eu elaboro um vídeo assim. E se você quiser saber o que é falsa consciência, mas numa ideia mais política, mas que também está muito ligado à maneira como a religião interfere na nossa forma de ver o mundo, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que nele eu explico o que é falsa consciência. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar um like e de se inscrever no canal. Obrigado por ter ficado até o final e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal Pantarré.